Os livros, né, eles vão estar sendo comentados conforme cada slide que for passando, tá? Vão aparecer vários que não estão aparecendo agora na primeira tela, tá? Um que eu recomendo aqui para que vocês corram atrás desse tipo de informação é o livro que aparece lá embaixo de A Grande Babilônia, de Aníbal Pereira dos Reis, e O Sinal da Besta, também de Aníbal Pereira dos Reis. Eu também recomendo um monte de literatura do Dave Hunt sobre o mesmo assunto, são muito úteis, tá? Eu utilizei boa parte do conhecimento também no site Espada do Espírito, que alguns já devem conhecer, da Decult, tá? Origem do cristianismo, da igreja, paganismo e cristandade, quer dizer, são diversos livros aí que depois vocês vão poder estar pesquisando de onde vieram as informações que vão ser apresentadas, tá? Bem, o tema é cristianismo pagão, origem das práticas de nossa igreja moderna. A princípio, eu já vou deixando no primeiro slide uma questão para vocês já irem pensando conforme esse estudo for sendo apresentado, né, no decorrer das semanas aí, né? A primeira foto, né, na parte de baixo, é um templo pagão, tá? Eu não me recordo agora, mas eu acho que esse é de Zeus, tá? Esse templo. Eu teria que dar uma pesquisada de novo, mas o tamanho, a grandiosidade do que vocês estão vendo aí, no passado, né, quando os templos atingiam esse tipo de tamanho, né, o pessoal colocava dessa forma, pensando, né, nos deuses. Não era uma questão apenas de representar a grandiosidade dos deuses. Se acreditava que os deuses no passado, eles não eram só grandes em poder, eles eram grandes em estatura. Então, os seus templos, né, seguiam o tamanho dos seus deuses. Isso é uma característica, tá? Portas muito grandes, entradas muito grandes e assim por diante. Uma outra coisa que a gente vai bater muito na tecla é a questão da arquitetura. Tá? Vamos bater muito nessa tecla, porque hoje as igrejas ditas cristãs, né? Quando eu falo cristão, eu falo de católico, evangélico, ou aqueles que acham que tem diferença entre evangélico e protestante. Tá? Todas elas estão seguindo pelo mesmo caminho, todas elas estão resgatando os costumes pagãos aos pouquinhos, e elas não estão percebendo. O livro trata disso, o livro tem essa preocupação. Tá? Uma imagem que eu tomei o cuidado de pesquisar na internet, né? É essa que vocês estão vendo agora no próximo slide. Essa característica de se construir grandes estátuas, né, em homenagem a um deus ou a uma pessoa que eles consideram divino, né, um ser divino ou algo parecido, né? Essa característica ela é muito antiga. A foto da esquerda, tá? É um trabalho de arqueólogos, né? Eles praticamente acham no fundo de um grande lago, né, uma cabeça do que era uma grande estátua. Isso era um povo pagão, tá? Hoje nós temos o povo, bem, a Igreja Católica, que ela tem esse costume bem paganizado, né, de construir grandes estátuas em homenagem às suas divindades, tá? Os evangélicos e os protestantes, por sua vez, eles não apostam nessas estátuas muito grandes porque eles entendem que isso é uma característica exclusiva da Igreja Católica. Mas eles fazem isso de outra forma. Eles constroem grandes templos, que é exatamente o que vocês veem que é uma característica do paganismo antigo, como estava no primeiro slide. Tá? Essa imagem aqui embaixo, que é uma estátua grande, branca, foi a recém-estátua feita de João Paulo II, tá? Se eu não me engano, foi na Polônia que eles fizeram essa estátua. Tem mais ou menos, se eu não me engano, 30 metros, ou 20 e poucos metros de altura. É uma característica do paganismo. O catolicismo adotou praticamente tudo e a gente vai estar mostrando isso, tá? Vivemos num tempo em que a história se repete. A moderna igreja caiu nos mesmos erros dos antigos fariseus e saduceus. Qual foi esse erro?
eles permitiram que entrassem rituais e costumes, né, dentro do que era a religião, né, judaica, e esses costumes, rituais, eram de origem pagã. Uma boa parte disso é provado, se eu não me engano, no livro de Ezequiel. Pedrosa, ele me corrige se eu estiver errado. Se eu não me engano, no livro de Ezequiel é comentado que ou é Isaías, acho que é Isaías, é comentado que ele tem que cavar numa parede, ele é chamado de filho do homem, cave na parede, ele cava na parede, aí ele começa a entrar na parte mais oculta por dentro da parede, aí ele encontra mulheres adorando, chorando pelo Deus Sol, por Tamuz. Aí encontra os sacerdotes, não sei, alguns anciãos ajoelhados de frente para o Oriente. Ele encontra, cavando e entrando mais a fundo, nas paredes, ele vê diversos animais desenhados e todo tipo de animal imundo nas paredes, no teto. Isso é uma característica de um templo pagão. Tá? Para quem conhece um pouquinho só de cultura egípcia, você já deve ter reparado que era uma característica desenhar nas paredes a história deles e os deuses. Tá? No chão também e no teto também. Vocês vão ver mais adiante, vocês já sabem disso, vários templos católicos, né, de Roma e alguns em outras partes do mundo têm desenhos nas paredes e no teto também. É uma característica que eles absorveram no paganismo. Vocês vão encontrar também isso em igrejas protestantes, só que como eles fazem? Eles usam os vidrais, mas é a mesma coisa, não muda nada. Em algumas protestantes você encontra também o teto com esses desenhos. Também é uma característica de paganismo. Tá? Eu coloquei uma frase aqui bem grande, porque isso daqui é o que as religiões negam para os que estão dentro dela, né? Para se conhecer bem o presente, se deve conhecer bem o passado. Bem, vocês já vão saber responder a pergunta: onde se ensina história nas religiões? Que pastor tem a preocupação hoje dentro das religiões de dar aula de história? História do paganismo ou história da própria civilização? Não existe essa preocupação, porque na cabeça deles, quanto menos o povo souber sobre isso, menos trabalho. Meu povo se perde por falta de conhecimento, se aplica a isso também. O povo não... as religiões, elas doutrinam o povo a eles não buscarem, a eles não correrem atrás. Tá? Isso é um risco muito alto que se corre, porque você pode acabar adotando práticas do paganismo simplesmente porque você não as conhece. Tudo que anteriormente foi escrito para nosso ensino. Isso é um alerta, está em Romanos 15:4. Tá? Vou tentar colocar todas as passagens aí para vocês, para cada assunto que for abordado, para que vocês tenham depois como pesquisar. Tá? Romanos 15:4 tem essa passagem. No Velho Testamento também aparece essa frase. Por que eles têm o cuidado de colocar isso nas Escrituras? Para que você tenha o cuidado de pesquisar o que anteriormente foi escrito. Poucas pessoas fazem isso e, por deixarem de fazer isso, deixam de adquirir o conhecimento que é necessário para que Deus atue na vida delas. Essa frase que aparece aqui, ó, violamos as Escrituras quando aceitamos enterrá-las sobre uma montanha de tradições religiosas. Fariseus e saduceus fizeram isso. Dificultavam a Escritura para o povo quando enterravam elas em tradições religiosas. Hoje nós temos tradições religiosas em igrejas protestantes, evangélicas e católicas. Católico é muito claro, eles têm tradição, têm rituais. Igreja evangélica ou protestante também tem tradição e também tem rituais. Muitos desses rituais a gente aprendeu que é para ser feito assim porque Cristo mandou fazer. Só que por causa de interpretações erradas, a gente criou um ritual. E na verdade Cristo estava fazendo uma parábola.
por muitas vezes isso acontece. Vou dar um exemplo em cima das duas imagens que eu coloquei aqui. O que é mais correto? Santa Ceia ou jantar da Páscoa?